Provérbios, capítulo 7, do 22 ao 27, a palavra de Deus nos diz: e ele logo a segue como boi que vai para o matadouro, e como vai o insensato para o castigo das prisões, até que a flecha lhe atravesse o fígado, ou como a ave que se apressa para o laço, e não sabe que está armado contra a sua vida. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e estai atentos às palavras da minha boca. Não se desvie para os caminhos dela o teu coração. Não te deixes perder as suas veredas, porque muitos feridos derrubou. E são muitíssimos os que, por causa dela, foram mortos. Caminhos de sepultura são a sua casa, que descem às câmaras da morte. Querido Deus e Pai, fala conosco, fala ao nosso coração, nos ensina os teus preceitos e nos ajuda a alertar aqueles que precisam, a proclamar as boas novas, em nome do Senhor Jesus. Fala ao nosso coração aquilo que o Senhor quer falar, por causa do teu Filho Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Este texto fala da mulher prostituta, da mulher adúltera, e ele nos diz que a mulher adúltera é como uma flecha que atravessa o fígado. Olha isso. Como a ave que se apressa para cair numa armadilha, é a mulher adúltera e é aquele que cai no seu laço. Ele não sabe o que lhe está armado. Os filhos, ele diz, o pregador, para que deem ouvidos. Aqui é um pai ensinando o seu filho que fuja da mulher adúltera, ensinando o seu filho que fuja da mulher com laços, que no capítulo que nós lemos ontem diz que ela tem favos de mel à sua boca, mas no final é amargo. No começo, que é a sedução, é aquele está se conhecendo, tá doido para ver, tá doido para se encontrar, marca encontros escondidos, parece favo de mel, mas no final vai ter um amargor. É isso que a Bíblia declara, e a Bíblia é a verdade, é a palavra de Deus. Prostitutas, garotas de programa, ou aquelas que não se consideram, mas agem como tal, como está na moda chamar também acompanhantes, não existiriam se não tivessem homens para consumir o seu serviço. E mesmo aquelas que acham que não são prostitutas e não são garotas de programa e não são acompanhantes, mas se envolvem com um homem que tem uma família, que tem uma esposa, são de fato todas essas coisas. Os homens interessados nos seus serviços são aqueles dos quais o pai ensina ao seu filho que não caiam nos laços dela. Salomão aborda que este assunto, preocupado em nos mostrar os malefícios da prática sexual não aprovada por Deus, pois a prática sexual aprovada pelo Senhor é aquela do casamento. A Bíblia diz: seja o leito sem mácula. A Bíblia diz que o homem deve amar e respeitar a sua esposa. A Bíblia diz que o homem deve amar a sua esposa como Cristo ama a igreja, segundo Paulo escreve para os Efésios. Agora você pense, você se submeter a um homem que ama você do mesmo jeito que Cristo ama a igreja não é peso. Alguns vêm e dizem assim: mas a Bíblia diz que a mulher deve ser submissa ao marido. Mas quem não quer se submeter a alguém que te ama como Cristo te ama? O marido deve amar a esposa. E Pedro diz que se o marido tratar mal a sua esposa, as suas orações são impedidas.
Ele pode orar, ele pode rezar texto, ele pode fazer novena, ele pode ir para a igreja evangélica, ele pode jejuar. E se ele chegar da igreja, ele orar alto e bonito, e ele cantar, e ele fizer tudo que tem na igreja, e chegar em casa, ele tratar mal a mulher dele, ele não terá as suas respostas. Ele não terá as suas orações atendidas, porque é Bíblia. Deus que disse. Deus está nos dizendo hoje, fujamos da prostituição, fujamos da ignorância, dos maus tratos, da violência verbal, porque isso não agrada a Deus. Salomão estava ali. A prática sexual que não é aprovada por Deus é aquela fora do casamento, é aquela fora de quem você se comprometeu. Aqueles que encaram a lei de Deus como uma lei arbitrária, como uma lei ultrapassada, como uma lei para proibir práticas dos prazeres que eles querem viver ao seu bel prazer, do jeito que bem entendem, porque acham que não tem nada a ver, porque acham que não causam nenhum dano, não entendem que tudo que Deus nos proíbe tem um motivo. Tudo que Deus diz para que não façamos, Ele sabe exatamente por que Ele diz que não façamos. Ele sabe exatamente que aquilo vai nos fazer mal. Ora, uma traição causa muitos problemas emocionais, psíquicos, financeiros, de ordem nos relacionamentos, de ordem relacional, na comunhão um com o outro, na amizade, na conversação, de todas as formas. Uma traição gera prejuízos, por isso Deus diz assim, não adulterarás. Por isso a palavra vem e diz assim, não te lança nos braços da mulher estranha. Por isso a Bíblia vem e nos adverte e diz que no início é como favo de mel, mas depois é amargo, porque sempre trará problemas. Sempre, sempre, tudo que Deus nos adverte, Ele está nos advertindo para que nós não soframos. Mas muitos não entendem isso, acham que a Bíblia é um emaranhado de proibições. E não é assim, pois a palavra de Deus gera vida. Jesus disse, eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Eles não percebem que os mandamentos instruídos pelo próprio Deus têm, antes de tudo, a intenção de preservar a nossa felicidade, o nosso bem-estar. Deus tem a intenção de nos trazer paz, saúde, tanto emocional como espiritual e física também, pois existem muitos problemas gerados pela prostituição, inclusive físicos. Tanto Deus quer nos trazer saúde e felicidade no presente como no porvir, a vida eterna. Aqueles que a Ele se achegam, aqueles que a Ele se submetem, encontrarão vida e vida em abundância. E aqueles que a Ele se submetem receberão, não somente nesta terra, mas no porvir. Pois a Bíblia nos diz, todo aquele que deixar o pai, ou mãe, ou campo, ou fazenda por amor de mim, receberá só nesta terra 100 vezes mais e ainda terá no porvir a vida eterna. Tudo, absolutamente tudo que você deixar por amor a Deus, você receberá recompensa. Tudo que você se abster por amor a Deus, haverá recompensa. E a Bíblia diz que a recompensa é 100 vezes mais, pois Deus é um Deus de fartura. Paulo diz aos Efésios, capítulo 3, versículo 20, porque Ele faz infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Ele é esse Deus, o meu Deus, o teu Deus, que faz infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Aleluia! Nenhuma desculpa há. Nada justifica a fornicação, o adultério,
a prostituição, a traição, nada justifica a promiscuidade sexual, pois a promiscuidade sexual é como um fogo que consome a paz, a harmonia das famílias, a vida de quem está envolvido, direta ou indiretamente. A promiscuidade sexual gera morte. Mas os mandamentos de Deus geram vida. O adultério, a traição, pode gerar muitos problemas. Muitos. Acarretar em consequências de um lar desestruturado pelo pecado. Acarretar em problemas psicossomáticos para esposas, para esposos e para filhos. E as suas consequências chegarem até os netos, pois há inúmeras consequências para a promiscuidade sexual, e naquele grande dia, no dia do julgamento, no dia do grande dia, não haverá desculpas. Não há desculpas. Certamente serão fortes candidatos a seguir os passos de seus genitores, os filhos que crescem em uma realidade dessa forma. Os filhos que veem os pais traindo as suas mães ou as mães traindo seus pais. Tem uma tendência muito grande a copiar os passos daqueles que para eles são espelhos, que para eles são referências, que para eles são padrão. Pois qual é o espelho do filho? É o pai? É a mãe? É aqueles que estão mais próximos. É o padrão. Muitos dizem, filho de peixe, peixinho? É. Conversando com uma amiga, ela disse que a prima dela casou-se com uma pessoa que o pai traía muito a mãe. E ele detestava. E ele cuidava da mãe. O pai, além de trair, não tratava bem a mãe, porque tem uns que, para esconder, eles tratam muito bem a esposa, né? E se a esposa descobre qualquer coisinha, eles tratam bem, leva para a loja, dá presente, dá joias, enche de buquê de flor, de chocolate, e diz que não, e inventa mil desculpas. E esse, no caso dele, ele traía e ainda tratava mal a esposa. E o filho, quando casou, passou a tratar muito bem a mãe. Cuidava da mãe, porque a vida toda ele achou injusto o que o pai fazia com a mãe dele. Ele cresceu achando injusto. Então, quando ele casou e ele se formou e ele começou a trabalhar, ele começou a mimar a mãe dele, tratava bem, levava para o médico. Mas a esposa, ele tratava como o pai tratava a esposa, porque foi isso que ele aprendeu. E por muitas vezes ele se achava em conflito e dizia para a esposa que não ia mais fazer aquilo. Mas era só uma semana. Depois de uma semana ele já estava fazendo de novo. Porque foi isso que ficou entranhado naquilo que ele aprendeu. Prejuízos para a vida inteira. Prejuízos para uma geração e a geração que vai vir após aquela geração. Prejuízos inúmeros. Fuja da prostituição. Fuja da impureza sexual. Fuja da fornicação, porque Deus só nos diz para fazermos aquilo que vai nos gerar boas consequências. Deus não nos diria algo que venha contra os seus princípios, e Deus também não nos pediria algo que nós teríamos consequências nefastas. Nunca, jamais Deus nos pediria algo que iria nos prejudicar. Não. O sexo é uma dádiva de Deus. O sexo é uma dádiva do céu. Foi Deus quem criou. Porém, como fogo, se você não souber utilizar, o fogo serve para cozinhar, para fazer a sua comida, e o fogo serve para destruir. Por isso, o ato sexual é comparado a fogo. Não é? Comparado com fogo. A destruição virá sobre aquele que não souber utilizar bem o fogo.
No versículo 27 e 28 do capítulo 6, ele diz, o escritor, o seguinte, 27 e 28. Porventura tomará alguém fogo no seu peito, sem que as suas vestes se queimem? Qual é o homem que está pensando que ele vai fazer, que ele vai trair, que ele vai fornicar, ou a mulher, e que não haverá consequências? Qual é esse? Não se iluda, não se engane. Porventura tomará alguém fogo no seu peito, sem que haja consequências, sem que as vestes se queimem? Ou andará alguém sobre as brasas, sem que se queimem os seus pés? Versículos 27 e 28 de Provérbios 6. Sim. O escritor também aborda o adultério como uma forma de roubo. Quem está traindo a sua mulher, está traindo o seu marido, é um ladrão. Pois ele aborda desta forma, ladrão. No versículo 30 e 31 do capítulo 6, ele diz assim, olha, não se condena o ladrão quando furta para matar a fome. Ladrão, que ele está dizendo. Ele furtou para matar a fome. Aí tem gente que não quer condenar, porque não, ele estava com fome, não aguentou. E se for pego no roubo, se for pego, pagará o que roubou 7 vezes. Terá de dar todos os bens da sua casa. Não, é porque não aguentei, é porque eu sou homem, é porque eu sou macho, é porque... Ele está comparando aqui com o ladrão, ainda diz assim, olha, se o ladrão for pego, ele vai pagar 7 vezes. E ele dará o que tem na sua casa. Aí tem pessoas que entregam para prostituta, para amante, e não acham que estão sendo roubados, mas está tirando de casa, está tirando da família. E a família é sagrada, a família é instituída por Deus. Está tirando, não, mas é meu, faço o que eu quero. Não, mas é dele, ele faz o que ele quer. Eu contei que eu estava assistindo uma obra de ficção e a mulher descobriu que o marido estava com uma amante. Aí aquele vira e mexe, a mulher largou o marido, não quis mais ele. Depois a mulher já virou amante. Ele foi na casa dela e ela disse que ela queria um cheque de tantos mil. E ele deu aquele cheque de tantos mil e disse, olha, eu estou lhe dando, mas não vá se acostumar. Não acostuma. E ela disse, como assim não acostuma? Como assim? Quem não acostuma é a esposa. Amante sempre pede dinheiro. Não é como esposa que é só nos primeiros 6 meses. Depois é só reclamação. Não é desse jeito não. Aí, ou seja, ela estava dizendo, você que não se acostume, porque... Você estava acostumado quando eu era esposa, agora é de outra forma. Isso é o quê? O ladrão. Isso é o quê? O devorador. É dessa forma bem aí que entra o devorador também. Figuradamente. Tenhamos temor do Senhor. Pois a Bíblia diz que os nossos corpos são o quê? Santuário do Espírito Santo. Por fim, Salomão lembra que o pecado sexual pode conduzir à morte. Sim, o que não acontecer por motivo de vingança, de contaminação por uma doença, certamente vai acontecer no dia do juízo final. Quantas famílias destruídas por causa da impureza sexual? Quantas famílias, quantos filhos amargurados, cheios de problemas emocionais e até psicossomáticos por causa da impureza sexual dos seus genitores? Quantos? Inúmeros. Eu posso ter certeza que você pode se lembrar de alguém. Lá em Hebreus 13, 4, a palavra de Deus diz o seguinte: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém, aos que se dão à prostituição, aos adúlteros, Deus os julgará. Lá em Apocalipse 8 também diz, 21, perdão. Apocalipse 21 também diz que nenhum adúltero herdará o reino dos céus, nenhum.
Ah, mas fulano fez, deixou de fazer. Então, quando ele se arrependeu, correu para Jesus, Jesus limpou o pecado, ele já não é mais adúltero. Mas há de se ter um verdadeiro arrependimento e a prática do deixa, a prática do não peques mais. Deus está pronto. Corra para os pés de Deus, corra para os braços do Senhor, Ele está pronto, se arrependa. Vá, corra, peça perdão, porque em todo tempo há a oportunidade, mas vá logo, antes que as consequências sejam nefastas. Vamos orar. Querido Deus e Pai bendito e soberano, tremendo, terrível, temível, mais do que todos os outros deuses, nós te pedimos misericórdia para as nossas famílias, nós te pedimos que o Senhor venha convencer os adúlteros, os fornicadores do pecado, da justiça e do juízo. Nós te pedimos que o Senhor venha interferir na vida daqueles por quem nós temos orado, pedido, clamado. Socorre, Senhor, socorre, meu Deus, tem misericórdia. Pai, em nome de Jesus, ainda há tempo de arrependimento, diz o Senhor. Ainda há tempo de arrependimento, diz o Senhor. Haverá o dia em que não terá mais tempo. Oh Deus, há tempo ainda. Arrepende-te, deixa e pratica as boas obras. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor é Deus e não há outro. Ore, continue clamando por a vida daqueles que estão no pecado, pelos seus. Deus tem te levantado para orar, para clamar, para pedir, para rogar. Senhor, abençoa meu irmão e minha irmã que tem sido uma coluna. Senhor, abençoa meu